Olá, gente. E aí, tudo bem com vocês? Vamos começar então a nossa aula de hoje? Bom, o que nós vamos estudar hoje então? Essa é a aula de número 4, né? Então nós vamos estudar o quê? Vamos estudar sobre a reta. O que a gente vai estudar sobre a reta? Ângulo de inclinação dessa reta, a tangente trigonométrica do ângulo de inclinação e vamos também determinar o coeficiente angular dessa reta, ok? Bom, para isso, nós vamos fazer o que primeiro? Vamos relembrar a primeira série, certo? Vamos voltar um pouquinho no tempo, ok? Então, bora lá. Eu tenho aqui, ó. Ver se vocês lembram. Dada a função do primeiro grau, definida, né, em f de x igual a 2x mais 1, construa o seu gráfico. Lembra que a gente fez isso várias e várias vezes lá no nosso caderninho quadriculado? Pois é. Então, ó, a função... Então, vamos lá, vamos começar. A função é definida em f de x igual a 2x mais 1, certo? E lembrando, quem é o f de x? É a imagem, né? É o valor de y. Então, eu posso escrever f de x igual a 2x ou eu posso escrever y igual a 2x mais 1, certo? Então, é a partir daqui que a gente vai trabalhar. Então, lembrando aí? A função, ó, eu tenho lá. A função, ela é definida, né? Como nós temos uma função de primeiro grau aqui, ela é definida em ax mais b, certo? Quem é esse a e quem é esse b? O a é o nosso coeficiente angular e o b é o nosso coeficiente linear. Então, ó, o a é o coeficiente de x, ou seja, é o valor numérico que multiplica x, né? Então, tá aqui, ó, um vezesinho aqui, ó, certo? E quem é o b? O b é o nosso coeficiente linear, certo? Então, esse coeficiente linear é lá no gráfico quando a reta intercepta o eixo y, ok? Bom, então, vamos lá. A função que eu trouxe para vocês é essa aqui, né? Y é igual a 2x mais 1. Vamos ver então, quem é, no caso, o coeficiente angular dessa função? Dessa função aqui, ó. O coeficiente angular aqui é 2, né? Que é o que multiplica o x. Então, o coeficiente angular é 2. E quem é o coeficiente linear? O coeficiente linear aqui é o mais 1. Então, o b é o 1, certo? Lembraram disso? O a é o 2 e b é 1, ok? Lembra daquele famoso intervalozinho que a gente trabalhava? Do menos 3 até o 3, né? Então, ali está uma tabelinha. A gente atribui valores para x e para encontrar y, certo? Então, esses valores aqui, ó, esse intervalo, que é do menos 3 até o 3, esses valores eu escolhi, certo? Por quê? Porque nessa função aqui, ó, o domínio dessa função, o domínio aqui, ele é quem? Todos os números reais. Então, não tem restrição para x. Lembrando que o domínio, né, são todos os valores da abscissa, né, x. Então, o domínio aqui não tem restrição, qualquer valor para x. Então, eu coloquei esses valores, é claro que eu escolhi só valores inteiros, só números inteiros. É claro, se você quiser trabalhar com número decimal, pode, com fração, pode, tá? Mas a gente pode facilitar para que complicar, né? Então, eu escolhi do menos 3 até o 3, certo? Bom, então vamos lá, vamos começar então. O que eu fiz aqui, ó? Vou fazer só 3, tá? Só para vocês relembrarem. Vou fazer só 3. Então, eu já tenho aqui no par ordenado, ó, eu já tenho x, não tem?
que é menos 3. Então, é só vir aqui substituir o x pelo valor que eu dei para ele, que é 3. Então, vamos lá. Vamos resolver aqui. Então, olha como é que vai ficar aqui. Y é igual. Esse 2 não está multiplicando x, então vai ser 2 vezes o valor que eu atribuí para x, que no caso é menos 3. Negativo entre parênteses, certo? Continuando aqui, mais 1. Então, mais 1, certo? Substituindo o valor de x, nós não vamos encontrar o y. Então, vamos lá, vamos continuar. Esse 2 é positivo, né? Então, mais com menos, menos. 2 vezes 3, 6. Mais 1. Ok? Então, o y vai ser sinais diferentes, né? Subtrai, conserva o sinal do maior modo. 6 tira 5, ou perdão, tira 1, já dei a resposta, né? Vai dar 5. O maior módulo é de 6, então y é igual a menos 5. Então, o par ordenado ali é menos 3 e menos 5, certo? Então, a gente já tem o primeiro ponto aqui, ó. Vamos aqui agora encontrar o segundo ponto. O x, eu coloquei o x igual a 0, tá? Eu coloquei o número negativo, coloquei o nulo e coloquei também um positivo, só para a gente revisar. Então, lembrando que esse 2 está multiplicando, né? Então, vai ser 2 vezes o valor que eu dei para x, que é 0, mais 1. Y é igual 2 vezes 0, 0. E 0 mais 1, 0 mais 1 é 1. Então, outro par ordenado que a gente já tem aqui, ó, 0 e 1, certo? Agora, vamos fazer quando a abscissa é positiva. Vamos ver como é que vai dar, então, aqui, né? Então, bora lá. Então, y é igual a 2 vezes o x. No caso, o x é 2, mais 1. Y é igual. Multiplica 2 vezes 2, 4, mais 1. Então, y é igual a 4 mais 1, 5. Então, a gente tem aqui agora outro par ordenado, onde x é 2, o y é 5. Certo? Vamos retomar ali, ó. Olha só. Aqui, vamos ver se vocês lembram. Quem é o coeficiente angular? 2, né? O que o 2 faz lá no plano cartesiano? Ele vai ser o salto no eixo y, né? Então, quando eu atribuí x menos 3, o valor que a gente encontrou foi menos 5, não foi? Então, ó, então x é menos 3 e y é menos 5, ok? Mas olha só, quem é o coeficiente angular? 2. E esse coeficiente angular, ele é positivo ou ele é negativo? Ele é positivo, né? Então, A é maior do que 0. Se A é maior que 0, então quer dizer que essa é uma função crescente, né? Então, a reta vai estar nesse sentido aqui, ó. Ok? Então, vamos lá. Se o coeficiente angular é 2, gente, ó, e ele é positivo, então, olha tanto que vai ficar simples. Então, é só a gente vir aqui, ó, para completar o eixo aqui, ó, né? Então, ó, quanto que é menos 5 mais 2? Menos 3. Ó, sinais diferentes subtrai, conserva o sinal do meu modo, ok? Vamos lá de novo. Menos 3 mais 2, o que vai dar? Menos 1, né? Menos 1 mais 2, o que vai dar? 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. Não precisa nem fazer cálculo, lembra disso? Então, ó, aqueles cálculos que a gente fez aqui agora, que eu fiz aqui agora, ó, não teria necessidade, né? Ok? Aqui, ó, vamos lá de novo. Aqui o x é menos 3, quando que eu encontrei? Menos 5. O x é 0, quando que eu encontrei? 1. Então, olha só. Quando o x é menos 3, o y deu menos 5. Quando o x é 0, o y deu 1. Quando o x foi 2, o y deu 5, né? Então, ó,
O coeficiente angular é 2, né? E esse 2 é positivo, então é só vir aqui e somar o 2, ó. Menos 5 mais 2, o que vai dar? Menos 3. Menos 3 mais 2, o que vai dar? Menos 1. Menos 1 mais 2, o que vai dar? 1, certo? 1 mais 2, o que vai dar? 3. 3 mais 2, o que vai dar? 5. 5 mais 2, o que vai dar? 7. Ok? Bom, como o exercício quer que a gente construa o gráfico, né? Então, a gente já tem aqui as coordenadas. Vamos, então, lá para o nosso papel quadriculado, né? Eu já construí aqui o plano cartesiano, ok? Então, a gente já tem aqui o plano cartesiano. Tá um pouco longe aqui. Bom, agora ficou melhor, né? Então, o que que nós temos ali, ó? Nós temos o plano cartesiano, né? E eu construí aqui já, né? Aqui os valores de x, ó. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, que são esses valores, certo? Construí o eixo y, ó, que deu esses valores, ó, do menos 5 até o 7. Então, tá lá, ó. Menos 5, menos 3, ok? Menos 1, 1, 3, 5, 7. Qual foi o salto aqui no eixo y? Não foi de 2 em 2? Por quê? Porque a função aqui, ó, o coeficiente angular, ele é 2, certo? Então, tá. Vamos, então, representar esses pontos aqui, né? E vamos ligar esses pontos. Eles vão estar todos alinhados, né? Porque é uma reta. Então, vamos lá. Primeiro par ordenado, ó. Primeiro par ordenado, menos 3 e menos 5. Então, vou lá no eixo x, no valor menos 3. Como a ordenada é menos 5, então, como é negativo, então eu vou fazer o quê? Eu vou descer aqui, ó. Então, vou descer até eu chegar no menos 5. Então, ó, menos 3, ó. Então, tá aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 do eixo y, certo? Então, tá aqui o nosso ponto. O próximo é menos 2 e menos 3. Então, tá aqui o menos 2, eu vou até o menos 3. Então, aqui é o menos 1, menos 2, menos 3. O próximo é menos 1 e menos 1. Então, menos 1 e menos 1, tá aqui. O outro par ordenado é 0 e 1. Então, vou lá no eixo x contra o 0. O 1 eu vou subir. Ó, esse ponto aqui, ó. Esse 1 é o coeficiente linear. Lembra lá? Aqui, ó, o coeficiente angular, coeficiente linear. Então, é aqui que a reta vai interceptar o eixo y, certo? O próximo par ordenado é 1 e 3. Então, 1, vamos lá até no 3, ó. 1, 2, 3. Aqui. O outro par ordenado é 2 e 5. Então, tá aqui o 2, vamos lá até o 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O último par ordenado é 3 e 7, que a gente tá representando. Então, vou lá no 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Bom, agora o que que a gente vai fazer então? Vou pegar a régua e vou unir esses pontos aqui, ó. Vou colocar assim para ficar mais fácil para vocês verem. Certo? Então, eu vou unir agora esses pontos. Aqui. Coloquei direitinho a régua sobre todos os pontos. Bom, então, ó, eu posso ultrapassar aqui, porque é uma reta é um segmento infinito de pontos alinhados, né? Então, tá aí. Então, olha só. Então, essa reta é uma reta, não é? Certo? Eu vou chamar essa reta de R, ok? Agora, nós vamos começar, então, a terceira série, né? Então, essa reta aqui, ó,
essa reta R, quem é essa reta R aqui, ó? Ela é essa função, y é igual a 2x mais 1, certo? Bom, então olha só, agora vamos entender aqui. O 2, que é o coeficiente angular, foi os saltos que a gente deu aqui, ó, não foi? Foi de 2 em 2, ok? Bom, essa reta, se você prestar atenção, ó, bem aqui, ó, não tem um ângulo? Bem aqui, vou aumentar aqui para vocês verem. Não tem um ângulo ali? Ok? Um ângulo que a gente não conhece o valor dele, eu vou chamar ele de ângulo alfa, certo? Então, esse ângulo alfa aqui, ó, a gente percebe que ele é um ângulo, né? Que ele está entre o 0 grau, aqui é 0 grau, e 180 graus, né? Então, ele é um ângulo maior que 0 graus, mas também é menor que 180 graus, né? Nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido anti-horário, ó. Certo? Ele é um ângulo também que ele é maior que 0, mas também é menor que 90, né? Porque se eu construir um eixo aqui paralelo aqui, ó, ele é menor que 90 graus. Ó. Vou colocar aqui a régua aqui para você poder compreender melhor. Se eu colocar aqui, ó, um eixo aqui, certo? Então, aqui é um eixo, certo? Aí forma 90 graus, não forma? Mas olha só, ele é menor do que 90. Então, esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo maior que 0 grau e menor que 90 graus. Ok? Certinho? Bom, agora olha só. Olha o que eu vou fazer agora. Vou pegar aqui uma régua, né? E vou fazer o seguinte, tá vendo esse espaço aqui, ó? Certo? Tá vendo esse espaço aqui? Eu vou projetar ele aqui, ó. Ok? Então, vou lá, vou projetar aqui do eixo das abscissas. Projetei o eixo. Certo? Bom, tá vendo esse espaço aqui agora? Eu vou trazer ele pra cá, então eu vou projetar ele aqui. Vou fazer essa projeção aqui. Então, vou projetar. Ok? Então, olha só. Quando eu faço a projeção aqui, eu não construí um triângulo, certo? Bom, e esse triângulo, ó, se você prestar atenção aqui, ó, o mesmo ângulo que eu tenho aqui também, não tem? Então, esse ângulo aqui é o mesmo que eu tenho ali, ó. Ok? Supondo que ele seja 60 graus, aqui também é 60 graus. Ok? Certo? Então, ó, eu vou continuar aqui, ó. Vou projetar de novo. Só que agora eu vou projetar todo esse espaço aqui, ó. Daqui a aqui. Certo? Vou projetar aqui. Então, vou lá. Com a régua. Já tem um pedaço aqui, né? Uma parte dele. Vou projetar. Continuando a projeção, ok? E do mesmo jeito eu vou aqui também, ó. Vou fazer essa projeção aqui também, ó. Daqui a aqui, ó. Diminuir aqui, vocês não estão vendo aí? Essa projeção aqui, ó, daqui até aqui, ó. Vou trazer também para cá. Então, quando eu faço isso, ó, vou lá, vou projetar. Lembrando que toda projeção tem que ser tracejada. Então, vou projetar aqui. Ok? Bom, então, ó, eu continuo tendo o ângulo aqui, certo? Né? E aqui eu venho também, eu vou projetar aqui, ó. Certo? Vamos lá. Então, ó. Você pode notar de novo que é o mesmo ângulo, não muda. Certo? É o mesmo ângulo ali de inclinação, certo?
É o mesmo ângulo de inclinação de quem? Dessa reta. Ok? Então, esse ângulo aqui é esse mesmo aqui, que é esse mesmo aqui. E esse ângulo, né? Nós chamamos ele de quê? Ângulo de inclinação da reta, certo? É esse ângulo de inclinação dessa reta aqui, ó. Se você continuar projetando aqui, ó, você vai ver que é o mesmo ângulo, não muda, ó, certo? É o mesmo ângulo aqui, ó. Ok? Bom, então olha só. Esse ponto aqui, ó, eu vou chamar ele de ponto A, certo? Que as coordenadas são, né? Vamos descer até lá embaixo, que as coordenadas são 2 e 5, certo? Vou chamar esse ponto aqui de B, que as coordenadas são 1 e 3, certo? E aqui, ó, vou chamar esse ponto de C, ok? O que a gente tem aqui entre A, B e C? Que figura é essa? Um triângulo retângulo, certo? Então, nós temos aqui, ó, vou colocar de cá uma informação. Então, nós temos um triângulo ABC e é um triângulo retângulo, ok? Bom, agora olha aqui, ó. Vou chamar esse ponto aqui, eu vou chamar ele de D, certo? Que as coordenadas dele são 0 e 1, ok? E esse ponto aqui, ó, eu vou chamar ele de E, certo? Agora, olha só, o que eu fiz aqui, ó? A, D e E. O que eu tenho aqui? Outro triângulo, também retângulo, certo? Então, vamos anotar ali. Então, nós temos outro triângulo retângulo ali. Então, eu tenho o triângulo A, D, E, que também é um triângulo retângulo. Ok? Certo? Bom, então vamos analisar esse triângulo aqui, ó. Ok? Então, aqui eu tenho o ângulo dele, que é o ângulo alfa, certo? Olhando só esse triângulo aqui, ó, vamos analisar. O que é, aqui lembrando que é um triângulo retângulo, né? Então, aqui é 90 graus. Olhando só no triângulo, isso aqui é cateto, cateto, hipotenusa. Sim ou não? Então, ó, cateto, cateto e hipotenusa, ok? Lembra que nós trabalhamos as relações trigonométricas no triângulo retângulo? Vamos relembrar, então, o seno, certo? Nesse caso, seno de alfa, que é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Lembra? Cosseno. Qual que é o cosseno do ângulo alfa? É o cateto adjacente sobre hipotenusa. E quem é a tangente do ângulo alfa? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Lembrou? Então, nós vamos trabalhar isso aqui, ó, tangente, certo? Então, ó, o que é tangente? A tangente de um ângulo, ela é o cateto oposto a esse ângulo, dividido pelo cateto adjacente, certo? Bom, então vamos lá. Então, nós vamos fazer o que agora? Nós vamos descobrir isso aqui, ó. Tangente trigonométrica do ângulo de... Bom, gente, eu peguei um papel maior, né? Então, ó, retomando aqui, ó. A tangente, né? O cateto oposto e pelo cateto adjacente, certo? Então, primeiro a gente precisa saber qual é a distância aqui, ó. É a distância de A até C, certo? Então, ó, aqui é bem, vamos fazer bem mesmo no olhômetro mesmo, então vai ser 5 menos 3, ok? Então, vai ser, ó, 5 menos 3 sobre, certo? Gente, todo mundo já tá sabendo que é 2, não sabe, gente? Ó, a distância de C até A, né? Ok? É o final menos inicial, é A menos C, então 5 menos 3, ok? Dividido pela distância aqui, ó,
certo? De B até C. Então, ou seja, vai ser C menos A. Então, vai ser 2 menos 1, ok? Então, vamos lá. Tangente de alfa vai ser, vamos lá, 5 menos 3, o que vai dar? 2. 2 menos 1, 1. Então, a tangente de alfa, quanto que dá 2 por 1? Vai ser 2. Então, ali para você ver. Agora, vamos voltar lá na função. Qual que é a nossa função? Olha lá. Lembra? A nossa função é 2x mais 1. Quem é esse 2? É a tangente de alfa, certo? Continuando então, né? Então, olha só. Eu tenho aqui um gráfico, né? Eu tenho uma reta R, certo? Nessa reta R eu tenho um ângulo, certo? Esse ângulo aqui, para eu encontrar, no caso, a tangente dele, certo? É o mesmo que o coeficiente angular, certo? Lá na função. Então, aqui eu tenho um ponto, esse ponto pertence à reta R. Então, aqui embaixo, aqui, ó, eu tenho tenho a abscissa com relação a esse ponto e tenho a ordenada com relação a esse ponto. Então, como eu peguei só esse ponto, então esse x aqui é o x inicial e esse é o y inicial. Se eu pegar um outro ponto aqui, certo? Aqui agora, o que eu vou ter? Eu já não tenho mais o x inicial, tenho o x final desse ponto. E o y também final desse ponto, tá? Porque a gente vai calcular depois a variação, ok? A variação é sempre aqui o final menos o inicial, certo? Só que antes, olha só, vamos analisar isso aqui. Porque aqui, ó, eu tenho um ângulo, né? Um ângulo alfa aqui. A inclinação dele, ó, ele é maior que zero e menor que 90, certo? Então, esse ângulo aqui, ele é maior que zero e menor que 90. Então, esse ângulo, ele é um ângulo agudo, ok? Que é maior que zero e menor que 90. Agora aqui, esse exemplo aqui. Esse ângulo aqui agora, ó, é esse aqui, ó. Esse ângulo alfa aqui. Esse ângulo aqui, então se você prestar atenção, ó, então, ó, lembrando, vou trazer o eixo para cá, ó, para você ver direitinho. Eu trazendo, vou pegar uma régua aqui, trazendo o eixo para cá. Essa régua não vai funcionar não, vou pegar uma régua transparente. Trazendo, qual eixo que eu tô falando? O eixo das ordenadas, o eixo Y. Trazendo ele para cá, ó, então, até aqui, eu tenho um ângulo de 90 graus, certo? Então, quer dizer que esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo maior que 90 graus. Então, esse ângulo, ele é maior que 90 e menor que 180. Então, nós temos um ângulo obtuso aqui, certo? Bom, aqui agora, eu já tenho um ângulo, tem a reta, tá aqui a nossa reta. Então, agora o nosso ângulo alfa, agora que a gente conhece a medida dele, né? Ó, o que você pode notar? Essa reta aqui agora, ela tá paralela ao eixo Y, certo? Então, aqui agora, o alfa equivale a 90 graus, certo? E essa aqui, ó, essa aqui é a nossa reta. Se você observar, ela está paralela ao eixo X. Então, esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 0 grau, ok? Bom, então eu tenho aqui, ó, o gráfico de uma reta, né? Essa reta aqui, vou chamar essa reta de R, tá?
Bom, aí eu tenho aqui nessa reta, lembrando que aqui é o nosso a inclinação, né, o ângulo de inclinação dessa reta, certo? Então, nós temos um ângulo aqui, que esse ângulo é correspondente a esse, tem a mesma medida, certo? Aqui eu formo o triângulo retângulo, aqui eu formo outro triângulo retângulo, ok? Então, para eu saber a tangente desse ângulo aqui, ó, lembrando que a tangente desse ângulo é, no caso, o coeficiente angular, é o quê? É a razão do cateto oposto pelo cateto adjacente, certo? Então, ó, retomando aqui, vamos relembrar isso, que eu falei agora para vocês. Então, guarda isso aí. Tangente trigonométrica do ângulo de inclinação, que é o nosso ângulo alfa, ou seja, o que é essa tangente trigonométrica? A tangente desse ângulo, ela é denominada de quê? De coeficiente angular. E nós vamos chamar esse coeficiente angular agora, não é de Azinho mais não, vai ser de M, certo? Então ali, ó, vamos lá. Vamos relembrar de novo. A tangente de alfa é o quê? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, para a gente descobrir o cateto, é a variação no eixo Y. O que é variação? É final menos inicial. Dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? Vai ser a variação no eixo X. Ok? Então, aí eu tenho lá, ó. Vamos aumentar aqui. Então, eu tenho lá. Cateto oposto é a variação do eixo Y, né? Então, ó, o que é a variação do eixo Y? No caso aqui, o cateto oposto vai ser esse segmento aqui, segmento BC, certo? E o cateto adjacente vai ser esse segmento AC. Então, aí o que vai ser aqui? Então, ó, assim, a variação vai ser o Y de B menos o Y de A. Lembrando, por quê, professora? A. Porque, olha só, é de B até C, então eu tenho aqui, ó, eu tenho o Y de B, né? E aqui o X de B, certo? E o C? O C, qual é, então, a ordenada de C? É a mesma ordenada de A, ok? Então, é por isso que é Y de B menos Y de A. E o segmento AC? Segmento AC não é esse aqui? Qual que é a variação? Olha aqui embaixo, o que é a variação? É o Y de B, perdão, é o X de B menos X de A. Lembrando que a tangente é o coeficiente angular, e esse coeficiente angular nós vamos chamar ele de Mzinho. Então, vai ficar o coeficiente angular é igual a diferença de Y de B com Y de A, dividido pela diferença de X de B com X de A. Então, essa aqui, queridos, é a nossa fórmula para a gente encontrar o coeficiente angular. Então, M é igual a Y de B menos Y de A, dividido por X de B menos X de A, certo? Vamos então no exemplo. Tá lá. Calcule o coeficiente angular da reta que passa, letra A, pela origem do sistema cartesiano e pelo ponto A13. Letra B, que passa pelos pontos B, menos 1 e 4 e B, 2 e 1, tá? Então, bora lá. Vamos fazer a letra A. Sabemos que essa é a nossa formulazinha para a gente encontrar o coeficiente linear, perdão, coeficiente angular, certo? Que vai ser o que então aqui? Vou mudar de cor, vou pôr um lápis maior, mais fácil. Então, vamos lá. Então, M é igual, ó, essa é a nossa formulazinha aqui. A razão de Y de B menos Y de A sobre X de B menos X de A. Essa é a nossa fórmula, ok? Bom, nós vamos precisar de 2 pontos, sim ou não? E ele nos deu os 2 pontos?
Sim, claro que deu, porque ele falou que passa pela origem. Então, se passa pela origem, tá? Isso indica que esse ponto aqui, ó, é esse aqui, 0 e 0. Ok? O x é 0 e o y é 0. Lembra lá no plano cartesiano? Ponto de origem, lá onde as duas retas se interceptam, formando o ângulo de 90 graus, o eixo x e o eixo y. Ok? Então, nós temos os dois pontos, né? Se ele nos deu esse aqui como A, então esse é o ponto B. Ok? Então, vamos lá? Muito simples isso aqui, né? Então, o Mzinho vai ser o Y de B. Então, aqui é o X de B, esse é o Y de B. Quem é o Y de B? 0. Menos o Y de A. Quem é o Y de A? 3. Sobre X de B. Quem é o X de B? 0 também. Menos o X de A. Quem é o X de A? 1. Ok? Então, vamos lá, vamos terminar. Então, M é igual 0 menos 3, fica para nós o menos 3. Sobre 0 menos 1, fica para nós o menos 1. Então, o M é igual 3 dividido por 1, 3. Menos dividido por menos, mais. Então, o M aqui é 3. Tranquilo? Vamos mais outro? Aqui, que passa pelos pontos B, né? Opa, tem é C aqui, gente. B e C. Então, mesmo processo. Então, vai ser, professora, mas a fórmula, ela não é y de B menos A? Aqui tem esse C, como é que a gente faz agora? Tranquilo, tá? Não tem problema não, ok? Se esse aqui é o B, esse aqui é o C, tanto faz, tá bom? Você, seja qual for o ponto, porque sempre numa reta tem um conjunto infinito de pontos, ok? Tá? Então, vai ser o que aqui agora, então? Vai ser y, ó, vou colocar a fórmula aqui, ó, é y de B menos y de A, sobre x de B menos x de A. Ó, pelo seguinte, lembrando que lá no iniciozinho eu falei para você que seria o inicial, o final menos o inicial, lembra disso? E aqui o final menos o inicial, certo? Então, não importa aqui qual que é o ponto, não, ok? Então, eu vou fazer aqui, ó, y é igual o final. Então, eu vou colocar esse aqui como final. Então, o y final vai ser 1 menos o y inicial, vai ser o 4, sobre, ok? O x final, que vai ser 2, menos o inicial. Ó, ele é negativo, então tem que estar entre parênteses, então menos 1, ok? Então, bora lá. 1 menos 4 vai dar menos 3. 2, ó, menos com menos vai dar mais, né? Então, 2 mais 1. Continuando aqui. Então, menos 3 sobre 2 mais 1 vai dar 3. Então, M é igual a menos 3 por 3 vai dar menos 1. Ok? Professores, se eu mudar e em vez de eu colocar o final menos o inicial, vai dar algum problema? Vamos ver então? Então, ó, lembra que eu coloquei o que aqui agora? Ó, que coloquei foi 1 menos 4, né? Então, esse eu chamei aqui, ó, esse de final e esse inicial. Se a gente fizer o contrário, né? Vamos ver como é que fica? Então, ó, então vamos lá, bem aqui do ladinho, ó. Então, se eu invertesse, né? Se eu colocasse 4 menos 1, né? Sobre, ok? Menos 1, menos 2. Será que vai mudar? Vamos lá? Vou fazer aqui do ladinho, tá? Vou fazer aqui do lado, ó. 4 menos 1, 3. Sinais diferentes subtrai, ou perdão. Sinais iguais some, conserva o sinal. Vai dar menos 3. 3 menos 3 vai dar menos 1. E aí? O que vocês acharam?
ok? Então, aqui o M deu menos 1, certo? Fica tranquilo, então, essa questão, ok? Vamos para o segundo exemplo, então? Vamos fazer, então, o exemplo 2, né? Que diz assim: sabendo que a reta R passa pelos pontos A, 1 e menos 3, e B, X e X menos 3, e tem o coeficiente angular M igual a 3, calcule o valor de X. Então, ele quer saber quem é esse valor aqui, ó. Então, mesmo processo. E detalhe, ele já nos deu o M. Ele já nos deu o valor do M, já nos deu o valor do coeficiente angular. Então, vamos lá, vamos trabalhar aqui. Lembrando, né? Coeficiente angular, certo? Que é M igual Y de B menos Y de A sobre X de B menos X de A, ok? Então, vamos lá, vamos substituir, então, os valores ali, ó. Certo? Então, eu tenho aqui, ó, vou passar para cá os pontos. O ponto A, ele é 1 e menos 3, e o ponto B, ele é X, né? E X menos 3. E o M, ele também nos deu, que é 3, ok? Então, vamos lá, vamos trabalhar ali, né? Tranquilo, ó. O M, ele não quer o M, ele nos deu o M. Quem é o M? 3. Vamos substituir, então, ó. O M é 3, igual Y de B. Quem é o Y de B? X menos 3. Vamos colocar ele entre parênteses, tá? Menos o Y de A. Quem é o Y de A? É menos 3. Então, vamos colocar também entre parênteses. Sobre X de B. Quem é o X de B? É o X. Menos o X de A. Quem é o X de A? 1. Certo? Bom, agora vamos trabalhar ali, ó. Vou eliminar essa parte aqui de cima, vai ficar, como aqui é positivo, não vai alterar esses sinais. Então, vou continuar x menos 3, menos com menos, mais 3, sobre x menos 1, ok? Então, 3 igual. Aqui, ó, eles são opostos, não são, gente? Então, eu posso cancelar, não posso? O que sobrou para nós? X sobre x menos 1, ok? Bom, então aqui agora, o que a gente tem ali agora? Ó? Vou transcrever ele para cá, ó. 3 igual a x sobre x menos 1. Lembrando, ele é inteiro, tem um denominador igual a 1, certo? Então, eu tenho aqui uma proporção. A propriedade fundamental da proporção diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, ó, já vamos multiplicar aqui primeiro, né? Para não trabalhar com x negativo. Então, 3 vezes, vou só copiar primeiro, depois a gente multiplica, tá? 3 vezes que é, então, ó, x menos 1. Igual 1 vezes x é o próprio x. Vamos aplicar aqui a propriedade distributiva da multiplicação, ok? 3 vezes x, 3x, ainda positivo. Mais com menos, menos, 3 vezes 1, 3. Isso igual a x. Aqui deu uma equação do primeiro grau, ok? Então, primeiro membro quem tem letra, segundo quem não tem. Então, esse x está no lugar errado e esse menos 3 também. Então, vamos organizar a casa. Então, 3x. Esse x aqui é positivo, passa para cá negativo. Esse 3 é negativo, passa para cá positivo. Então, ó, 3x menos x, 2x. Isso é igual a 3. O 2 está multiplicando, o 2 passa dividindo. Então, 3 dividido por 2 vai dar 1,5. Prontinho. Então, ó, é dessa forma. A gente também trabalhou a determinação do coeficiente angular de uma reta, usando essa forma, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau, fiquem com Deus.